aproveitar também esse momento que a gente tem para estar juntos, né? Então, a gente organizou hoje uma ação de teleeducação num formato diferente, né? Um formato que a gente está indicando como fórum de debate. Então, a ideia é a gente receber, né, algumas pessoas aqui convidadas para apresentarem e compartilharem conosco as suas experiências de georreferenciamento, suas iniciativas, né? A gente conseguir fazer uma discussão aqui, né, dos participantes, e também aí com uma encomenda, né, para os monitores petianos de tecnologia, para se aprofundarem, né, nesse debate e irem pensando as soluções de georreferenciamento que a gente vai utilizar para as nossas ações, né? Então, vendo tudo aquilo que é possível incorporar, né, complementar, fortalecer, né, de esforços já organizados, né? E pensar como é que a gente se organiza, né, para que nas nossas ações de telesaúde a gente possa incluir também, né, um certo mapa, né, uma certa cartografia aí dos diferentes recursos, né, de suporte para o cuidado, né, para a organização das ações no interesse aí da qualificação do cuidado, né, da ampliação do cuidado no SUS. Então, eu queria identificar, né, se a gente já tem aqui os convidados, né, o professor Vinícius mediou aí um convite para o Eric, acho que ele já está por aqui, é isso? Sim, o Eric já está por aqui, Lu. Deixa eu confirmar aqui também, que tem uma aluna da professora Cláudia Fegadoli, que eu acabei de... aqui a Bárbara, confirmar se a Bárbara já está aqui com a gente. Bárbara Franco, é isso? E aí, para lembrar se a gente tem mais alguma convidada ou convidado, ou mesmo, né, dos nossos participantes aqui que ficaram de apresentar alguma experiência. São essas duas? Olá, boa tarde. Eu acho que eu e o Pedro, de Embu das Artes, ficou de apresentar o mapa. Perfeito. Não sei se o Pedro já entrou. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Olá, boa tarde, estou sim. Ah, lá. Ótimo. Cadê meu amigo que eu não vi? Aí, boa. Então, a gente tem... Mais alguém, gente, ficou de apresentar, que eu não mencionei? Tudo bem? Então, a gente pode seguir dessa forma, a gente faz aqui uma apresentação do Eric, da apresentação da Bárbara, e depois Franciele e Pedro. A gente tinha indicado mais ou menos 10 minutinhos para cada um poder, né, dar um panorama aí, né, da experiência, né, do processo, e aí depois a gente abre para perguntas, a ideia é que a gente fique 1 hora juntos, podemos estender um pouquinho, né, caso haja aí necessidade, a gente não vença aí as principais dúvidas, mas queria já, de início, agradecer, né, muito a participação de todas as pessoas, especialmente aí também, né, de Eric e Bárbara, né, de estarem aqui conosco, e da disposição aí também de Franciele e Pedro para as apresentações. Professor Paulo? Boa tarde a todos. A reunião vai ser gravada? Paulo, esbarrei na minha limitação de drive, estourei minha memória, também no drive. E a Gabi Simões está com com outro recurso aqui de gravação, para depois a gente ter disposição, né, e poder manter ali na base do SCT também. Tá bom? E aí estou fazendo aí os pedidos para o STI me liberar mais memória, que não vai ter jeito, não. Se a gente vai gerar os links, né? Enfim. Posso passar, então?
já agradecendo aí, passando a bola para o Eric. Obrigada pela sua participação, Eric. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos, todes. Queria agradecer, né, ao grupo pela iniciativa e pelo convite também, né? Agradecer na pessoa do professor Vinícius, da Luciana, e, bom, mas ao grupo todo, né? Então, eu me chamo Eric, sou morador da cidade de Santos e sou estudante de serviço social e também sou programador. Então, essas três coisas estão meio juntas aqui nisso que a gente acabou fazendo, né? Que foi uma cartografia social de Santos, mas digital. E o convite que o professor Vinícius me fez, ele me falou que vocês estavam pensando nessas possibilidades, né, de pensar em cartografias mais orgânicas, que para além do território, aborde o aspecto humano, né, e pensando na questão dos marcadores sociais da saúde, né, que estão presentes no território, então como é que isso acontece, e colocar isso no mapa, em um mapa digital interativo, né, então são várias coisas aí que vocês estão pensando, e que eu costumo chamar isso de uma cybercartografia, né? Que tem um processo cartográfico que é mais tradicional, só que tem esse aspecto novo da digitalização, então tem que integrar muitas coisas. Eu acho que cybercartografia é um nome legal para isso que vocês estão fazendo, e eu queria compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos, né, em 2024, que foi com a minha turma de serviço social, que é uma turma da tarde, mas também com a turma do noturno, que foi numa matéria curricularizada, né? Então nós tínhamos que ter uma devolutiva para a sociedade. A nossa ideia foi fazer esse site, trazendo toda a pesquisa que os alunos fizeram, né? Então a professora nos dividiu em vários bairros da cidade, os alunos andaram pelo bairro, fizeram os registros e escolheram alguns lugares para reforçar no mapa, contar um pouco a história. Então, nós temos vários marcadores lá de saúde, de educação, de assistência, mas é sempre com um olhar crítico, né, trazendo outros elementos para além do que é aquilo na forma institucional, né, aquele dado duro. Nós quisemos fazer uma coisa mais de análise crítica. Então, é isso, eu queria compartilhar, mostrar para vocês o site aqui, principalmente. Eu posso dividir a minha tela aqui com vocês? Claro, por favor, Eric. Compartilhar aqui. Tá, tá aparecendo para vocês aí? Assim. Vocês estão vendo aí agora? Estamos sim. Sim. Então, esse aqui é o site, né? A pessoa entra no site, vai ver esse mapa, que é uma imagem por satélite da cidade de Santos, com vários marcadores em cores diferentes. É um mapa dinâmico, né? Dá para a pessoa aproximar e, e se distanciar, né? Tá com um pouco de... Tá meio travado aqui, porque eu acho que eu estou compartilhando a tela. Mas ele funciona bem. E aí nós fizemos vários marcadores diferentes de várias coisas, né? A princípio só teve umas 63 lugares que nós colocamos aqui, mas depois, no decorrer do tempo, alguns alunos foram colocando mais coisas. Então nós temos marcadores aqui ligados à saúde, à religião, educação, comunidades, lazer, pontos históricos e pontos de assistência social. E também fala um pouco sobre os bairros, né, enfim, aí eu queria mostrar para vocês alguns exemplos. Deixa eu ver, por exemplo, aqui. Aqui nós marcamos como um ponto histórico, mas é uma ponte. É uma ponte que o pessoal vai de barco, na verdade, né, atravessa daqui de Santos para o Guarujá, que está aqui do outro lado. Então, quando a pessoa clica, abre esse pequeno texto, né, que fala um pouco do lugar, que é um lugar que tem muita importância para a vida das pessoas que vão e vêm para Santos, né? Então é um lugar de muita organicidade, é um lugar vivo da cidade. Então a gente procurou trazer isso
E também trazer escolas, UPA, posto de saúde, mas outras coisas também. Aqui tem um outro exemplo legal, no centro da cidade, lá na igreja do Valongo, tem esse lugar aqui que é onde funciona um cursinho popular. Então, tem aqui um texto, né? Fala também o telefone, né? O contato. E foi uma pessoa do cursinho, né? Que atua lá no cursinho que escreveu. Tem lugares, pontos históricos, só que alguns pontos são de uma história que é invisibilizada, né? Por exemplo, aqui tem o monumento das Mães de Maio. É um lugar que pouca gente conhece em Santos, né? É um monumento feito para uma homenagem, né, para as mães que perderam seus filhos aí, um dos crimes do Estado. Enfim, deixa eu ver outro lugar legal. Tem aqui uma coisa muito legal, que aqui é o cemitério do Paquetá, né? E o estudante que fez o texto aqui sobre o cemitério do Paquetá, ele também gravou um áudio. E aí é possível que o usuário do site, ele clique aqui nesse botão Cemitério do Paquetá. e ele vai ouvir o áudio, né? Então é um recurso de acessibilidade que é muito importante, né? Quando for pensar no site, pensar também nesses recursos de acessibilidade. Bom, deixa eu ver. Um outro lugar aqui, que é o cemitério mesmo, né? Aqui é o Centro Pop, que é um lugar de assistência social em Santos. E aí, além da descrição que nós fizemos aqui, tem um vídeo, né, de um estudante aqui da minha turma, que é o Ângelo Galdino, que a Luciana conhece bem. O Ângelo é um conhecedor, né, do Serviço de Assistência Social de Santos, principalmente de atendimento à população em situação de rua. Então, como ele sabia muito sobre esse lugar, nós gravamos um vídeo com ele, e o vídeo pode ser visto aqui. Então, são alguns recursos aqui que nós temos, né? Tem muitos lugares, e é um site em desenvolvimento, então tem muitos lugares que estão pouco completos, né? Tem também lugares de lazer, né? Que são importantes. Aqui está a Lagoa da Saudade, por exemplo, né? Que fica no Morro da Nova Sintra. Enfim, e é um site bem básico, né? Que nós fizemos nesse contexto. Então, aqui no botão de informações tem uma foto da turma que fez a pesquisa, né? Uma audiodescrição do site. Tem também algumas fotos aqui que nós fizemos em aula, quando nós estávamos no processo, né, de definir os lugares que escolheríamos para pesquisar. É isso, gente. Eu só queria fechar comentando que a questão digital, né, a questão de programação é um detalhe. O mais importante quando se faz esse tipo de trabalho deve ser a pesquisa mesmo, né? E ter uma relação orgânica com as pessoas que vivem no território, eu acho que é muito importante para fazer com profundidade esse conteúdo. É isso, gente. Muito obrigado aí. E vou desligar aqui o meu vídeo. Eric, muito obrigada, foi sensacional. A gente já tinha tido uma ótima impressão, né, quando o Vinícius compartilhou conosco, né, e muito rico ver o processo de construção também, né, e todo o esforço já de mapeamento, né, um mapeamento sensível, né, vivo, como você mesmo disse, acho que nos interessa muitíssimo, já estão começando a surgir perguntas aqui. Estou pensando se a gente faz as 3 apresentações e abre perguntas, ou se a gente vai abrindo uma a uma, que fico imaginando que algumas coisas também possam né, ser dúvidas que vão permear aí as 3 apresentações. Pode ser? Fazemos assim? Então, vou passar aqui para a Bárbara, agradecendo já também a disponibilidade dela que está aqui com a gente. Olá, eu quero agradecer, né, a disponibilidade e abertura, primeiramente, para apresentar o trabalho.
Vou começar compartilhando a tela, tá? Se vocês puderem me dar o check que estão vendo a tela, eu agradeço. Estamos sim. Começou a compartilhar. Ok. Tá conseguindo enxergar a apresentação como um todo? Vamos sim, Bárbara. estamos vendo. Então, eu quero apresentar hoje um projeto que vem sendo desenvolvido na Unifesp, né, por mim e pela professora Cláudia Fidadoli, que é minha orientadora. Esse projeto está sendo desenvolvido como uma parte do meu TCC atualmente, né, mas ele é um projeto derivado do PET Saúde e Assistência, ao qual fiz parte, e ele é uma cartilha, né. Eu estou mapeando recursos territoriais para a construção de projetos terapêuticos singulares em saúde mental na atenção psicossocial, na atenção primária à saúde, né? Esse projeto que nasceu do PET Saúde, eu estou realizando esse mapeamento no território de Diadema, né? Que é o território do campus da Faculdade de Farmácia. Sou graduanda atualmente do último ano de farmácia na Unifesp. Então, a construção da cartilha, ela se deu por vários pontos que a gente percebeu durante o PET Saúde, né? Então, a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do SUS e é uma parte central no cuidado da saúde mental, né? Então, profissionais, a gente percebeu que os profissionais, eles têm uma dificuldade de localizar os recursos territoriais gratuitos para apoiar a construção, né, da jornada de saúde dos usuários. Então, e os próprios sites das prefeituras, próprio site, canais de comunicação desses projetos, eles têm pouca informação, né, uma informação incompleta ou informações que não são tão dinâmicas quanto as construções de atividades, né? Então, faltam materiais práticos para apoiar esses projetos terapêuticos singulares, a construção desses projetos. Então, a ideia é fazer esse mapeamento, reunir essas atividades que as pessoas podem fazer como práticas intersetoriais para apoiar esse cuidado em saúde mental, principalmente dentro da atenção primária à saúde, né? Então, como objetivo geral, eu tenho organizar recursos territoriais gratuitos e ferramentas online para apoiar o cuidado em saúde mental no contexto da PS. Com objetivos específicos, eu tenho para facilitar a identificação de serviços e dispositivos de rede, apoiar a construção de projetos terapêuticos singulares, ampliar as possibilidades terapêuticas e oferecer um material útil e aplicável na prática, né? O propósito do material é o cuidado territorializado, intersetorial, a autonomia do usuário, o uso qualificado dos recursos dos locais, né? E a navegação mais clara pela rede. Então, promover todas essas 4 funções, né, seria o propósito desse material. Então, como é organizada a cartilha? Para isso, eu acho que é melhor eu mostrar a visualização da cartilha, né, do material. Então, atualmente, ela está com essa carinha. Ela ainda está em elaboração, né? Isso daqui é uma amostra que eu estou apresentando. Então, eu utilizei recursos clicáveis, né? Para ficar mais fácil a navegação. E ela é dividida, os recursos eu dividi em áreas. Então, a gente tem aqui recursos de saúde, onde eu falo mais da UBS, urgência e emergência, atenção especializada, saúde mental, assistência farmacêutica e vigilância. Eu tentei usar recursos visuais e recursos em textos para localização, telefones, horários de funcionamento, para ficar mais fácil de visualização e reconhecimento do usuário. Urgência e emergência, que são as UPAs, pronto atendimento, onde as pessoas podem encontrar os telefones, né? O telefone do SAMU também. Atenção especializada.
Então, a gente tem os hospitais disponíveis, né? Diadema conta com o carteirão da saúde, que é o Hospital Central do município, a gente tem o Hospital Estadual, a gente tem um centro de referência para infecções sexualmente transmitíveis, né? As ISTs. Então, todos esses locais de saúde foram colocados. Também foi discutido foi mapeado os recursos sociais, como o CRAS, CCMI, que é o Centro de Convivência Municipal da Pessoa Idosa, proteção social especializada, como em Diadema a gente tem o Centro Pop e a Casa Bete Lobos, né? Que eles são a Casa Bete Lobo é um centro especializado em apoio para acompanhamento de mulheres em situação de ameaça, violência. O Centro Pop é um espaço de referência de convívio, né? Então, tudo isso foi mapeado. Também fiz o mapeamento de recursos intersetoriais disponíveis na cidade de Diadema, né? O que seriam esses recursos intersetoriais? Então, seriam os esportes, aulas as bibliotecas que oferecem alguns recursos, todos os centros culturais que oferecem música, dança, teatro. Então, a gente tem aqui o Centro Musical Olímpico Martins, que é a casa conhecida como Casa da Música, né? Que oferece desde musicalização infantil, aulas de instrumentos específicos, como a flauta, o saxofone, o violino. Centro cultural em diversas áreas, então aqui é o Centro Cultural de Serraria, que é um bairro não central de Diadema, né? Que ele disponibiliza dança infantil. Então, todos esses centros culturais também foram mapeados, bibliotecas, aulas de ginástica, o circo escola, as quadras para a prática de esportes. As modalidades é um ponto que ainda está em desenvolvimento, porque a ideia é a pessoa também conseguir filtrar se quer fazer algum esporte ou projeto artístico específico, né, para visualização. Então, um pouquinho, eu fiz os subtítulos clicáveis, né? Então, a pessoa pode escolher se ela quer praticar esportes, leitura, história, música, dança, teatro, cinema e artes. E visualizar, a ideia é ela conseguir visualizar o local, a faixa etária, o dia e horário. Eu ainda estou mapeando esses recursos são um pouquinho mais complexos do mapeamento pela falta de informação nos sites oficiais, né? Então, eu estou tendo que fazer essa busca ativa pelos recursos. E quanto é isso, deixa eu voltar à apresentação. Depois eu volto mais um tempo para a cartilha, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, como funciona na prática? A ideia é ser uma consulta rápida durante os acolhimentos e reuniões de equipe, um apoio, né, para planejar os planos terapêuticos singulares, facilitar a articulação entre saúde, assistência e justiça. Então, para facilitar essa articulação entre os setores, né, responsáveis pela construção da saúde mental das pessoas mesmo. Possibilitar identificar recursos próximos ao território do usuário, então que ele consiga fazer isso na maneira de como o usuário pode fazer, né? Seja se ele tiver o período da noite disponível, se ele tiver só o período da tarde, ele consiga encontrar esses recursos ou de forma online, né? Depois no final da cartilha eu posso mostrar que eu coloquei alguns recursos que eles podem ter a disponibilidade online, ou no seu bairro, né? Conseguir filtrar recursos próximos à moradia para a possibilidade de uso ser maior, né? O usuário tem mais autonomia e conhecimento durante o tratamento, né? Então, o usuário poder também utilizar essa cartilha como uma busca ativa do que seriam projetos que ele gostaria de desenvolver na sua vida e para ajudar
na construção, né, desse plano terapêutico singular. Os principais desafios na construção da cartilha estão sendo que as informações oficiais muitas vezes estão desatualizadas, as atividades culturais da cidade não têm um calendário fixo, né? Então, muitas vezes são atividades, os itinerários não são fixos e mudam muito. Então, é um desafio você conseguir fazer essa atualização constante. Canais institucionais com informações incompletas, recursos territoriais em constante mudança, né? Sem uma atualização dos canais de comunicação. Realmente, eu estou tendo que fazer esse mapeamento ligando, mandando e-mails, pedindo a lista de horários e atividades, né, disponíveis. Como eu enfrentei, né, estou enfrentando ainda esses desafios, então eu tento cruzar diversas fontes desses canais de comunicação, né, porque às vezes tem alguma informação no site da prefeitura, outras estão em outros canais de comunicação, redes sociais do próprio local. Estou tendo que priorizar os serviços estáveis, né, como o BS, o CRAS, o CAPES, a Defensoria, que são recursos que a gente tem mais conhecimento de horário de funcionamento, sobre atividades, a gente consegue ter essa estabilidade de informação. Organização temática para facilitar a consulta, né? Como vocês podem ver, como vocês puderam ver, eu dividi por temas, tentei facilitar essa busca. E estou realizando, né, a busca ativa para confirmação das atividades que estão já em desenvolvimento na rede. O impacto que eu espero com esse material é qualificar a construção de planos terapêuticos singulares, apoiar profissionais recém-chegados na rede, porque a rede de Diadema, ela atualizou para saúde da família recentemente, né? Então, antigamente, nem tão antigamente assim, né? Fiz parte do PET Saúde em 2023, até a metade do ano de 2023, e a gente pegou essa mudança, né? Para a saúde da família, para o sistema de saúde da família, e a gente pegou também, achei muito interessante observar isso, que é a construção de ter um farmacêutico por UBS com a implementação, né, disso, e a gente pegou essa mudança e conseguir apoiar esses profissionais durante o PET Saúde foi muito legal, e espero que esse material seja usado para apoio de profissionais, tanto farmacêuticos, tanto médicos, enfermeiros, que estão aí na atenção primária à saúde de Diadema, recém-chegados, né, com essa ampliação da atenção primária. Ampliar a autonomia dos usuários e apoiar o cuidado longitudinal e intersetorial da APS. Então, como futuras melhorias, eu quero desenvolver a cartilha em outro modelo para facilitar a atualização, né, futuramente, e também para facilitar a visualização dela. Eu pensei em site interativo ou mapas dinâmicos, gostei muito do que o Eric apresentou, inclusive, é muito legal o trabalho. Criar mapas e recursos visuais, mesmo se continuar no formato de cartilha, eu quero optar por criar esses recursos visuais, né? Produzir uma versão em linguagem simples para o usuário com recursos para maior acessibilidade e construir um banco de dados atualizável, né? Acho que essa atualização, o dinamismo dessas práticas, né? Dessas modalidades dentro da prefeitura, dentro do município de Diadema, ela requer atualização constante, né? Então, se for um trabalho que vai continuar mais para frente, eu quero possibilitar e facilitar essa atualização. Eu agradeço o espaço e termino dizendo que essa cartilha, a ideia ela é ser mais do que um instrumento físico, é um instrumento vivo, né? A gente quer que siga evoluindo conforme o território vai evoluindo. Quero agradecer a abertura de vocês, quero deixar um agradecimento a todos os profissionais
da atenção primária à saúde, principalmente de Diadema, que eu tive contato para a construção, e agradecer a minha orientadora também, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Tá ótimo. Bárbara, muito obrigada. A gente vai fazer as apresentações e aí vai voltar com as dúvidas. Aí já está todo mundo aqui se mexendo aí com a apresentação de vocês, que a gente já tem um mapa bem vivo aí de Santos, né? E agora muitas informações, né, já mapeadas, né, de Diadema. O Igor, que é nosso orientador aqui de serviço de um dos GATs, também colocou aqui para você um site, né, do Observatório de Diadema. Então, acho que né, informações aí também, fontes, né, de busca de informações e também mapeamentos. Mas agradecendo muito aí, te parabenizando também, né, pelo super trabalho de fôlego de mapeamento, né? O trabalho de formiguinha. E vou passar então para a Franciele, para o João apresentarem também. Olha, tem até o nome. Perdoa, Pedro. Imagina. A Fran está aqui, Pedrinho do Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade da gente apresentar. O Pedro vai compartilhar a tela, né, Pedro? Vou. Você sinaliza se vocês vão conseguir ver. O nosso mapa territorial foi criado a partir do curso Nós na Rede, né? Uma proposta de fazer um mapeamento dos serviços de saúde. Vou deixar o Pedro apresentar, que eu acho que ele já conseguiu. Todo mundo consegue visualizar? Estamos vendo sim. Tá, então, aqui nós temos um mapeamento dos serviços de saúde, que são esses pins azuis, né? Tem desde hospitais, os nossos UBS, serviços de saúde mental, entre outros. Nós temos também aqui em verde os serviços de serviço social, as escolas, em amarelo, serviço de justiça, em roxo, temos de segurança pública e redes de cuidados informais, como os ONGs, coisas também como serviços de esporte, entre mais. As cores que vocês estão vendo, essas áreas em amarelo, vermelho, lilás, verde e azul, é como a gente trabalha na RAPS, daqui do município, com as nossas chamadas redinhas, né? Que elas são como núcleos do território como um todo. Então, nós temos equipes em cada serviço, né, referências dos serviços de UBS também, e a gente faz esse referenciamento do território, né, do que o território tem de potência e de possibilidade para o cuidado. Né? Então, a gente faz esse contato direto e funciona mais ou menos assim. Você vai querer sentar alguma coisa, Fran? Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Fran. Ai, desculpa, eu estou aqui falando. Você explicou muito bem, amigo. Vou só complementar. A gente trabalha em rede, a gente tem um micro, né? A gente divide a rede em redinhas por parte do território. Então, aqui a redinha amarela, ela pega o centro do Embu. E aí a gente faz um encontro. Uma vez por mês, a gente se reúne, uma reunião com todos os representantes da assistência social, a gente convida, educação, eles participam. E a gente, dentro dos casos que são compartilhados, a gente vai discutindo o cuidado para além da nossa clínica aqui, entre quatro paredes, né? E aí tem um mapa que mapeia todos esses serviços, inclusive aquilo que o território tem a ofertar, igual ONGs, o que associações têm a ofertar. É muito interessante. A gente fez para o curso Nós na Rede, mas ele vai ficar como um fruto para a rede usar também. E igual o que o colega trouxe, o primeiro, desculpa, agora eu não lembro o nome dele, acho que é André. Eric, sorte que não sou só eu que troco o nome. O Eric, ele também é um mapa vivo, então tem como acrescentar as coisas, e se algum serviço sair, dá para tirar e colocar, ele é vivo, então ele está em construção. Além Obrigada, gente. Também os encaminhamentos e referências dentro dos territórios. Então, esse mapa é bem útil.
E é isso. Perfeito, perfeito. Pedro, Franciele, muito, muito obrigada também. Acho que é isso, né? A gente sai Posso um ponto acrescentar de uma partida. coisinha que eu acho que é Claro, legal por falar? favor. É que esse mapa ele foi feito no coletivo. Ele não foi feito só eu e o Pedro, né? A gente fez no coletivo na rede. Então, por isso, e falta coisa, mas ele está bem completo, porque aquilo que eu não sabia, o coletivo sabia, o coletivo foi lá no CRAS, perguntou, o outro foi, sabia de uma associação e colocou. E aí, está aí, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, Franciele, Pedro. Gente, a gente acho que 3 pontos de partida maravilhosos, incríveis, né? Muito cuidadosos e vivos, né? Para a gente poder pensar. Eu vou passar aqui, né, para a palavra. Já tem 2 questões aqui, né? Da professora Malu e da professora Marinês, mas compartilhando com vocês, né? Que a gente, pelo PET, a gente vem discutindo também soluções digitais, né, para fazer chegar o cuidado em saúde mental, né, e as discussões, né, a qualificação de algumas temáticas que são bastante sensíveis, né, e que enfrentam algumas dificuldades, né, seja a questão do acesso, a questão das informações, os vazios essenciais, né, e entendendo aí a saúde digital como uma possibilidade, né, de fazer essa riqueza toda territorial ser valorizada, ser mais do que isso, né, orientar os processos de cuidado, né, e que a gente tenha aí o uso da tecnologia, né, como um meio de promover essa ampliação do cuidado, esse cuidado mais protagonista, esse cuidado mais esse cuidado emancipatório, né, em saúde mental. Então, a ideia é que a gente construa, né, algumas soluções de tecnologia ao longo do PET, e o nosso interesse muito grande, né, no georreferenciamento é a gente conseguir que as nossas ações elas sejam desenvolvidas a partir das informações do território, e que essas informações do território possam ser geradas e atualizadas, né, e vivas, incluindo diferentes recursos territoriais. Nós hoje estamos aqui numa rede que inclui 8 municípios e um território indígena, né, um distrito indígena do litoral sul. Então a gente já tem aí uma certa delimitação, né, de o quanto a gente quer incluir nesse nosso mapeamento. Então tudo que vocês já produziram, né, de informações sobre Santos, sobre Diadema, sobre Embu, tudo isso nos interessa muito fortemente, né, já com um trabalho, né, bastante vivo e amplo, né, que foi feito de mapeamento, né, com o interesse de diferentes recursos, entendendo exatamente esse ponto de partida da atenção psicossocial, né, que diferentes acessos produzem, né, melhor adoecimento, fragilizam ou fortalecem, né, a vida das pessoas. E também a gente tem essa expectativa de uma programação que possa ser atualizada para que, no cuidado em saúde, a gente consiga localizar os recursos do território de morada, né, das pessoas que forem atendidas, mas também que possam ajudar a divulgar iniciativas de coletividade que possam ampliar as ofertas e as oportunidades de pertencimento das pessoas, de coletividade, né, de fortalecimento comunitário. Então, nos interessa essa interatividade, onde tem ali a chance de que as pessoas, os profissionais de saúde, né, outros parceiros, né, de diferentes serviços, possam também inserir informações, né, sobre atividades que têm um certo tempo para acontecer, tem uma certa agenda para acontecer, além desses recursos mais físicos, né? Então, agradeço muito aqui, parabenizo todas as experiências e já vou passando aqui para as colegas. Podemos fazer essa sequência de fala? Malu, Marinês, e depois, por favor, fiquem à vontade de perguntar, aproveitando muito aí os nossos convidados e convidadas.
Obrigada pela palavra, obrigada a vocês pelas apresentações, pelo trabalho. Eu sei o quanto isso é difícil, desde mapear até colocar na prática, né? E me frustra muito quando a gente tem projetos lindos, maravilhosos, que acabam morrendo dentro de um TCC, de uma tese ou de um repositório. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, e eu queria saber de vocês como a gente consegue perpetuar isso que vocês fizeram e manter atualizado, porque uma das grandes dificuldades, eu acho que os desafios estão nisso, em como manter constante essa atualização, e acho que a única maneira é, de alguma maneira, a gente institucionalizar. E aí eu queria saber de vocês se isso é compatível com, por exemplo, o eSUS que está sendo desenvolvido com essas plataformas, e o que vocês pensariam como solução para que, caso não seja, possa vir a ser. Obrigada, Malu. Vamos fazer uma rodada e depois passamos para a Marinês, ou já vamos para a Marinês direto e depois voltamos? Eu acho que eu posso ir, Lu, que aí eu dou continuidade aqui, também agradecendo o trabalho, né, que foi aqui apresentado, o trabalho que vocês fizeram. E a minha questão vai muito junto com o que a Malu traz, né? Assim, como que a gente pode fazer isso, de fato, virar instrumento, ferramenta, né? E aí eu fiz essa pergunta aqui, porque lá quando a gente apresentou o GAT5, foi a nossa chegada, né? Assim, saúde mental sem território a gente não vai conseguir, né? Foi onde a gente ficou um mês com a equipe lá do PET, do GAT5, né? Trabalhando isso, cada um buscando nos municípios. Então, eu também estou nessa pegada com a Malu, como é que a gente faz aproximar, assim. E anos atrás, acho que Beatriz está aqui também, não sei se ela consegue falar alguma coisa, mas por dentro da Unifesp, a gente também fez uma rede de apoio aos estudantes, pensando até onde encontrar bikes, sabe, em Santos, né, como chega. A Beatriz está aqui, levantou a mão, vou passar para ela. Então, assim, é só nesse sentido que a Malu está trazendo. Como é que a gente junta esses esforços? Como é que a gente deixa isso como ferramenta de trabalho, que as pessoas possam acessar, né? Eu vou passando aqui, era isso mesmo, tá, Lu? É para a gente pensar e ir organizando alguma coisa. Então, vou passar para a Beatriz e depois professor Leandro. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Queria compartilhar um pouco da experiência, não sei se eu... E sua câmera está apagada? Você não está apagada? Ai, gente, desculpa, estava tampada. Desculpa, estava ligada, mas estava tampada. Queria complementar um pouco essa ideia que a Marinês trouxe, né, dessa apresentação de georreferenciamento, trazendo um pouco duas experiências. Uma foi a construção... Eu fui bolsista de apoio à gestão do núcleo de apoio ao estudante na Unifesp, que é um núcleo dentro da universidade que pensa em fazer integrações de ações no sentido de cuidado e bem-estar dos estudantes, né, mas também de apoio acadêmico, pedagógico, enfim. É um núcleo bem importante dentro dos campi. E aí, nessa proposta, na época, a gente tinha um contexto, né, de trazer realmente a discussão de saúde mental e vida universitária num contexto territorializado também. E nesse processo de produção, a gente criou duas redes, né? Produzimos duas redes a partir do compartilhamento de experiências. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Isso aqui é um artigo que a gente publicou, não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso aqui é o mapa da cidade de Santos. Ele tem um pouco a mesma ideia que, acho que Eric que estava apresentando, mas também parte dessa ideia de georreferenciamento, né? Então, aqui a gente separou espaços de transporte público, praças, centros de cultura, serviços de saúde, serviços de assistência social, mas outros espaços comunitários, né, não só os centros comunitários, mas também algumas associações, que inclusive os próprios estudantes que já estavam um pouco mais apropriados do território também conheciam, né? E aí, dentro da universidade, a gente fez um mapeamento com projetos de extensão que oferecessem espaços de acolhimento e de escuta na própria universidade, né? E aí fiquei ouvindo a pergunta, né, de como a gente mantém o compromisso de atualizar, né, essas ferramentas, e acho que essa discussão sobre georreferenciamento tem ficado cada vez mais incidente, né, talvez pensar até num sentido de estabelecer política ou institucional, ou até um compromisso, por exemplo, do núcleo, de instrumentalizar isso para que, né, as pessoas consigam atualizar de maneira mais facilitada.
E também compartilhar outra experiência que foi no mestrado, que foi também esse mapeamento do território, né, do CAPS, onde eu fiz a pesquisa de campo, também trazendo as dimensões territoriais e de acesso para discutir direito à saúde, acesso à rede, dificuldades da articulação da rede de atenção psicossocial. Acho que tem diversas ferramentas hoje também que facilitam, né? A gente também não precisa ter muito conhecimento assim, geográfico, né? Num sentido mais da especialidade mesmo da geografia, né, no conceito do georreferenciamento, mas a gente pode utilizar, por exemplo, ferramentas como o Google Maps, que é uma ferramenta que a gente usa no cotidiano, né, a gente quer procurar um lugar, a gente joga ali e encontra, e o Google Maps, ele permite que a gente crie um mapa dinâmico, interativo, com diversos colaboradores, consegue montar categorias, então acho que são ferramentas também que ajudam a democratizar. Só queria compartilhar um pouquinho, agradecer a todo mundo aí também que compartilhou, muito interessante. Obrigada, Beatriz. Aí, pergunto ao professor Leandro se a gente faz uma rodada aqui de conversa com Eric, Bárbara, Franciele e Pedro, e aí depois você pega a palavra para discutir esses aspectos mais técnicos, ou você acha que já faz agora? Acho que eu posso fazer agora, professora Luciana, porque acho que vai muito com o que a Beatriz trouxe, né? Em relação até a que plataformas que podem ser usadas como suporte para permitir justamente essa continuidade da informação. Acho que uma das questões mais sensíveis, assim, que o Google faz muito bem, por ser uma empresa privada, com fins lucrativos, enfim, né? Mas é justamente essa convocação para que as pessoas voluntariamente participem, né? E isso que traz a vida para o negócio, né? Porque aí as pessoas tiram foto, querem compartilhar, tiram foto 360. Né? Quando a gente tem um sistema fechado, eu sei que, né, nas nossas intenções aqui dentro do nosso projeto, ele não tem esse fim lúdico social, né? Ele tem um fim, quer dizer, social sim, obviamente, mas não de socialização, né, no sentido, né, de contato, mas de socialização dos serviços de saúde, né? Mas como que a gente pode, então, facilitar a sua atualização com a participação ativa, né, dos próprios usuários, participantes, agentes de saúde, que eles mesmos se sintam incentivados a atualizar, né, ou não, né, ou assim, enfim, qual que é a forma tecnológica de se resolver? É uma planilha no Google Spreadsheet que vai atualizando automaticamente, ou tem um front-end que a pessoa se sinta convidado a pôr mais informações, horário de funcionamento, que tipo de serviço, né? Ou realmente é um trabalho de formiguinha, né? Como a professora Malu colocou, que é só nosso, que a gente vai colocar, mas que aí qualquer atualização também fica sob responsabilidade nossa, sem essa intervenção voluntária aberta, né? Então, é uma pergunta meio que técnica, mas ao mesmo tempo, eu acho que de funcionalidade, né? De funcionamento, pelo menos, né? Então, eu acho que da minha parte era essa dúvida. Obrigado. Perfeito, obrigada, professor Leandro. Vou passar, então, para o Eric, depois Bárbara, depois Franciele e Pedro compartilhar um pouquinho aí da experiência nesses aspectos, pode ser? Bom, pessoal, agora vocês tocaram na parte mais tensa da coisa, mais difícil mesmo, porque é o seguinte, uma questão é a produção do conteúdo, que fazer esse tipo de coisa não é coletar dados, né? Não é coletar um dado do local e um dado do que é. Você constrói o dado, tem um trabalho ativo em produzir o conteúdo que as pessoas vão acessar. Então, é uma coisa muito trabalhosa, esse tipo de trabalho de produção de conteúdo exige muito esforço, muito cuidado, e eu acho que é a coisa mais difícil, junto com uma política intensa também de divulgação, porque, né, geralmente, como a professora Marinês falou, quando a gente faz um trabalho acadêmico, muitas vezes a coisa é uma mensagem dentro de uma garrafa, né, que joga no mar. Poucas pessoas vão ter acesso àquilo, e muita do que está na internet é assim também, né? São sites que de vez em quando alguém acessa lá no Google e encontra. Aí, inclusive, dialogando com o professor Leandro, que falou sobre o Google, né? O Google é uma big tech, é uma das principais empresas que coleta dados, muitas vezes de forma ilegal,
né? Ou pelo menos, inclusive o que é legal, né? O que o Google admite que faz já é muito estranho. Por exemplo, aquele carro que passa na rua e vai fotografando para fazer aquela imagem de rua, né? Street View. Ao mesmo tempo que ele faz aquilo, ele vai coletando os Wi-Fi da região e vai cruzando os dados. Então, eles sabem onde nós estamos com qualquer computador, né? Mesmo sem ter GPS no computador, eles sabem onde o computador está, só sabendo os Wi-Fi que estão no seu entorno. Então, é assim que funciona o mapeamento, por exemplo, no iFood. Quando você entra no site do iFood, eles sabem onde você está, mesmo sem você ter GPS, porque eles consomem a API da Google que passa essa informação. O que acontece, né? O mapa, ele é um instrumento de poder, é um instrumento político desde muito tempo atrás e continua sendo. É que agora, né, essa produção do espaço, essa definição do estado do espaço é dado muito por essas empresas que têm acesso a todos esses dados e conseguem cruzar tantas informações. A ferramenta do My Maps, ela é muito boa, só que é essa questão. Ela é muito boa para organizar, eu acho. É uma ferramenta assim, muito prática, que não exige nenhum código, né? Então, isso é muito bom, porque ajuda a organizar os dados. O nosso site que nós fizemos, inclusive eu não falei o nome do outro programador que me ajudou, é o Leandro, né? Ele é o Leandro Fadelli, lá do Noturno. Nós fizemos uma base de dados. Então, aí a gente fez um cadastro. Então, a pessoa tem senha para entrar e ela pode inserir novos dados e ela clica no lugar no mapa e fala o que é, envia os arquivos. Então, tem uma plataforma tipo um formulário assim, para a pessoa ir inserindo novos dados. Eu acho que é também muito legal pensar nos usuários, se for um site, por exemplo, um aplicativo, que qualquer usuário possa enviar uma sugestão de lugar com fotos e tal. Essa dinâmica é muito boa, é importante, e eu acho que é isso. O principal é no processo de levantar os dados, eu acho que é uma organicidade com o território, né? Tentar trazer as pessoas para perto e ter um processo também muito forte de divulgação, como um movimento mesmo que está sendo feito, porque senão a tendência é que se perca, né? Esse nosso site que nós fizemos, infelizmente, ele durou um ano só, porque aliás, felizmente a professora se aposentou, né? E aí no ano seguinte não continuou o site, mas a ideia dela era continuar no ano seguinte, e acabou ficando só em 2024 mesmo, mas é isso. Eu acho que o mais difícil é levantar os dados com qualidade e pensar nessa plataforma democrática, e isso daí, como as grandes empresas elas têm um interesse muito grande com a acumulação do capital deles, né? Quem tem condições de construir uma plataforma democrática mesmo, somos nós, servidores, né, universidade, e ainda que nós utilizemos muito essas empresas também. Obrigada, Eric. Bárbara? Eu acho que quero agradecer. Eric, eu concordo plenamente com tudo que você disse, né? Tá desenvolvendo aí um trabalho, a parte mais difícil é essa levantar os dados em si, né? Mas concordo, quero acrescentar, né, uma visão. Assim como a Beatriz, eu fiz parte do PET, e é de onde vem esse trabalho. Então, quando eu digo que esse atualmente é o meu trabalho de TCC, é porque essa cartilha, ela não nasceu do meu trabalho de TCC. Ela é uma cartilha que vem, eu vou tentar até mostrar aqui, ela vem de outro projeto já, né? Então, teve vários materiais desenvolvidos durante o PET Saúde de Assistência que eu participei em Diadema, né? Então, era até uma cartilha desenvolvida com a prefeitura, então ela tinha outra cara, ela tinha outra funcionalidade, ela tinha menos território abrangendo, né? Porque a gente fez só para o território da UBS mesmo, para a parte do território da UBS e o centro, que é de fácil acesso para os moradores de Diadema. Então, o meu trabalho, ele não partiu do zero, ele não está partindo do zero, ele é um trabalho
que ele foi consolidado em um grupo, e eu quero acrescentar mais na parte de publicidade. Eu acho que a publicidade deve sim ser mais... ela deve ser mais abrangente, mas eu acho que ela tem que ser estratégica também. A gente fez uma coisa muito legal, que é divulgar essa cartilha, principalmente para todos os profissionais de saúde da UBS. Quando eu digo profissionais de saúde, eu quero dizer todos os profissionais de saúde mesmo. Então, a gente tem como profissional de saúde o médico de referência da UBS, a gente tem a enfermeira que participa de procedimento, acolhimento. A UBS que a gente tinha dentista e psicólogo uma vez por semana que ia, tinha o farmacêutico que gradualmente ficou na UBS fixo, né? E teve também um trabalho incrível junto com as agentes comunitárias, porque elas conhecem o território, elas conhecem os pacientes que estão em cuidado. A gente fez visita domiciliar junto com elas para acompanhar o trabalho e também para ajudar no mapeamento de território do que tinha no bairro em si, né? Então, essa estratégia de publicidade voltada primeiramente para os profissionais da UBS, para eles conseguirem usar o material nos seus atendimentos e passar esse material futuramente para os usuários, eu acho um bom ponto de partida. Eu acho importante, né, você ter essa consolidação desse material, primeiramente com as pessoas instruídas dentro dos profissionais de saúde, instruídos para usar esse material, para eles conseguirem instruir o paciente na utilização e na procura ativa para a sua jornada de saúde mesmo, né? E acho que a segunda colocação é sobre as plataformas, realmente um desafio achar, né, essa pergunta técnica, plataformas confiáveis. Também estou tentando montar alguns mapas, também estou usando o Google pelo ser uma plataforma fácil de visualização, né, assim, de fácil acesso. Eu acho que pensando, eu vou pensar no território de Diadema, assim, a gente ainda tem pacientes com muita dificuldade, sabe? Eu tive muito contato com esses pacientes, eu achei muito bom por conta disso, e eu vi de perto as dificuldades que eles têm. Então, ter esse material com acessibilidade em todos os níveis da palavra acessibilidade, eu acho muito importante também, né? Pensando em segurança, é importante, mas realmente hoje o Google foi o que mais me teve acessibilidade, assim, dos pacientes, para melhor entendimento da dinâmica. Ainda está em uma cartilha, porque também foi o que mais foi palatável para os pacientes consultarem o PDF, né? É algo mais que eles conseguem abrir. Que é isso. Acho que eu consegui. Obrigada. Gostaria de vou falar um pouquinho das dificuldades e como a gente foi montando, né? Como eu disse lá no início, a gente fez o mapa para responder uma questão do curso Nós na Rede, que a gente está fazendo aqui no território. E a questão era sobre a gente reconhecer o território, reconhecer os agravos o que tem de promoção de saúde e de adoecimento no território. E aí a gente foi debruçar-se nesse território. Teve atividades antes que antecedessem, onde a gente fazia pesquisa tanto com trabalhadores da rede, tanto com os próprios usuários. E aqui no município, a gente trouxe a Redinha, né? A Redinha, ela tem alguns anos, ela tem uns 10 anos, se eu não me engano. Então, lá no início da Redinha, também foi feito um mapeamento para poder dividir esse território. Então, tinha que conhecer esse território para dividir as redinhas. E foi feito esse mapeamento, foi feita essa divisão através, alguém trouxe ali o transporte, né? Então, foi conforme onde que o ônibus passa, quais são os bairros que essa linha passa, para facilitar com que o usuário ele pudesse transitar, ter um trânsito. Então, quando a gente pega a redinha amarela, é porque ali os usuários conseguem transitar melhor dentro daquele território. Então, o que a gente tem dentro desse território de doença, saúde e o que a gente tem a oferecer, pensando no projeto terapêutico singular. O nosso mapa ele não foi produzido a princípio para ser divulgado aos usuários, mas para a gente consultar como ferramenta de entendimento sobre esse território.
que a gente trabalha, atua e vive, né? Porque muitos também vivem no território que trabalham. Alguém trouxe pergunta sobre o ESUS, e eu não gravei. Qual que era a pergunta? Eu acho que se tem sido possível utilizar essas informações dentro do ESUS, né? Se o ESUS contempla ou comporta também as informações territoriais, né? Acho que foi isso. Olha, essa pergunta eu posso pesquisar, mas no que eu tenho hoje, e aí se o pessoal do Embu tiver e quiser acrescentar, não contempla ainda. Mas dentro do PTS, por exemplo, o grupo que eu participo aqui no centro, o grupo de tabagismo, o tabagismo aqui, ele não é em todas as unidades, eles são em algumas. Então, a gente recebe pessoas de bairros... É porque, se você... Mas depois, Pedro, se você puder abrir o mapa aí, para eles poderem ver, vai ser legal do que eu só falar, né? Porque o Santo Antônio ele fica dentro do território da Redinha Vermelha, numa ponta da Redinha Vermelha. E aí, eu olhando no mapa, o pessoal que vem participar do grupo de... Aqui. A Redinha Vermelha fica aqui. Ele atravessa Embu das Artes praticamente. Só que tem pessoas que conseguem frequentar serviços que estão dentro da Redinha Amarela, que é mais fácil. Por exemplo, o grupo de tabagismo, ele acontece dentro do território da Redinha Amarela, vizinha da Redinha Vermelha, e para as pessoas que estão aqui no canto superior, é mais fácil ela acessar o grupo que acontece aqui na UBS Centro do que o grupo que acontece lá na outra ponta do Vista Alegre. Então, você tem, porque às vezes é muito mais, senão o usuário vai chegar lá na UBS e vai falar assim, se a gente não saber onde se localiza outra UBS no município, outra UBS que é de referência, entender toda a dinâmica que ele tem que fazer para chegar lá na outra ponta, a gente só vai encaminhar ele, vai lá na outra UBS, que aqui não é sua referência. Aí a gente pegar um mapa, mas espera, aqui é mais fácil para ele ter acesso do que lá na outra ponta. Então, dentro do cuidado, a gente ter a dimensão de onde fica o serviço no território também facilita. Então, o mapa também ajuda nesse ponto. Que não entra na questão do SUS, mas entra na questão dos atendimentos. Sobre as dificuldades de coletar as informações. É difícil, eu concordo com tudo que o pessoal antes de mim falou. E dentro das dificuldades que a gente achou de estratégia foi abrir o acesso para que todos tivessem acesso de acessar o mapa e incluir as informações sobre os serviços existentes, inclusive escola, né? Porque escola a gente tem muitas escolas. E alguém tem mais perguntas? Ficou alguma dúvida? Tá ótimo, Franciele, muito obrigada. O Igor também está inscrito. Oi, boa tarde. Gostaria só de compartilhar e complementar quanto a essa questão do mapeamento do território, né? Na atenção básica, existe uma ferramenta, pelo menos aqui no município de Diadema, que todos os agentes de saúde eles utilizam, né? Que é o SUS Território. Essa fica num tablet, né? Esse tablet é disponibilizado para cada agente de saúde e aí ele pode fazer a visita, né? Apontar a visita em cima desse aplicativo. E dentro do ESUS-PEC, que é o sistema o principal, eu consigo fazer o cadastro, a indicação de qualquer tipo de endereço, né? O que está no escopo mesmo do agente de saúde é residência, que tem uma pessoa que mora, mas qualquer outro tipo de imóvel, escola, igreja, borracharia, enfim, qualquer outro tipo, ele pode fazer o cadastro e não vai ser responsabilidade dele ficar acompanhando esse imóvel. Então, aqui, a partir do uso de um dos sistemas, né, que compõe aí a atenção primária, que é o SUS Território, a gente consegue fazer o mapeamento de como está o território, mesmo um terreno baldio, né, principalmente em foco de dengue, né, é importante saber a questão do terreno baldio, mas escolas, oficinas, enfim, a gente tem isso devido a essa educação que a gente está fazendo aí pelo menos há 3 ou 4 anos aqui no município, né, de educar, qualificar o dado e
também cadastrar essas outras informações que, a princípio, encontramos muita resistência, porque falaram, não, pô, meu, mas eu vou ter que ficar visitando comércios, né, os agentes de saúde, né? Mas não, o cadastro é importante para quem está aqui na gestão, né, poder tomar uma decisão um pouco mais consciente. Então, respondendo, se não me engano, foi a Maria Lúcia que perguntou sobre esses espaços, né? Então, no ESUS Território dá para você fazer indicar esses outros tipos de imóveis, e aí para a gestão é uma informação importantíssima para poder determinar algumas políticas públicas. Mas então, hoje já existe, pelo menos aqui no município de Diadema, existe uma ferramenta que faz parte do ecossistema da atenção primária, que eu consigo fazer esse mapeamento dos endereços. Muito bom. Muito bom, gente. Queria agradecer novamente aí a presença do Eric, da Bárbara, a apresentação da Franciele, do Pedro, as contribuições aí da Beatriz, do Igor. Fui fazendo algumas anotações assim, para a gente poder pensar também, né, desdobramentos, encaminhamentos, né, dessas questões, desse fórum. Acho que é um ótimo formato, né, para a gente ir incorporando aí nas ações de telesaúde. Uma primeira questão, né, a institucionalidade da ferramenta, que eu acho que apareceu, né, a importância de que a gente tenha uma base institucional de sustentação, né, de suporte aí da ferramenta, que seja uma ferramenta que valide e que valorize tudo isso que já foi feito, né, que se remeta, que incorpore recursos e valorize e valide todos os esforços, né, de mapeamento já realizados. A importância da definição para quem é a ferramenta, e aí acho que uma sugestão que vai aparecendo aqui, atravessando as falas, é que a produção, que tanto a produção de informações quanto o acesso às informações seja democrático, né? Então, que a gente faça uma produção democrática de informações e que o acesso também seja democrático. A outra questão que apareceu, a necessidade de recursos de acessibilidade, né, que hajam recursos de acessibilidade nessa ferramenta. Que haja possibilidade, nesse sentido de democratizar a produção da informação, espaços para participação de qualquer pessoa que se cadastre com sugestões, né, de lugares, e acho que isso nos remete à necessidade de uma curadoria, né? Então, se alguém sugere, né, alguém faz a curadoria, né, acatando ou não, incorporando ou não a sugestão. E uma última coisa que eu anotei, uma última dimensão aqui, que da identificação, da verificação daquilo que é possível já dentro do ESUS, né? Então, sempre a informação que for possível já ser incorporada, né, dentro do ESUS, que a gente possa assim priorizar, né? Já caminhar para o fortalecimento, né, da ferramenta aí, que é uma ferramenta pública, né, e que é a que a gente quer fortalecer a implementação. Eu não sei se alguém quer sugerir, anotou mais alguma dessas dimensões, porque estou entendendo que a gente tem aí uma tarefa, junto aí, professor Paulo, professor Leandro, os alunos da tecnologia, e, para além disso, acho que, né, todos os petianos, né, de como a gente se organizar para construir aí, né, uma proposta de solução digital para o nosso recurso de georreferenciamento, e acho que um compromisso aí, né, uma tarefa que fica também para os diferentes GATs, de como a gente compartilhar essa responsabilidade de produzir as informações, né, a partir do que a gente for definir aí de solução, né? Acho que somos muitos, né? Nós estamos num PET que tem 9 grupos tutoriais, né? 5 grupos tutoriais vinculados aí à área de saúde mental, e cada GAT desse com 16 pessoas, né? Então, com muitos acessos, né, a muitos recursos, muitos territórios, né, aí incluindo os 8 municípios do território indígena. Então, passando aí para
né, agradecer aí finalmente a nossa oportunidade de encontro, de partilha, e também identificar se vocês estão de acordo, né, com esse mapa também, né, das dimensões aí a serem cuidadas, né, e norteiem, né, a construção da nossa solução digital de georreferenciamento, ou se tem também outras indicações e contribuições. Tudo bem, pessoal? É isso? E aí, então, considerar aí a abertura dos microfones também, né, para Eric, Bárbara, Franciele e Pedro poderem se despedir, que a gente também possa aí, né, manifestar aí os nossos agradecimentos com microfones abertos. Obrigadão, gente. É uma alegria estar aqui. Parabéns pela iniciativa aí. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Não sei como, mas meus canais de comunicação, e-mail, eu posso deixar aqui no chat caso vocês tenham dúvidas. Eu também vim de um PET Saúde, eu sei como é um trabalho importante de mapeamento, fiz todos os processos, se precisarem de alguma coisa, podem chamar. Eu acho que vocês têm o contato da professora Cláudia, né? Podem pedir meu contato para ela, eu fico aberta também a novas discussões, e quero agradecer a oportunidade, né, de apresentar meu trabalho. Obrigada pela oportunidade, também aprendi muito vendo os outros trabalhos apresentados, né, os pontos interessantes que a gente vai trocando e a gente aprende também. Muito obrigada. Só agradecer, gente, mesmo pela troca, foi muito interessante. E é isso aí. Muito obrigada, gente. Um abraço forte, beijo, boa semana, e daqui 20 minutos a gente se encontra já nos respectivos GATs. Valeu demais, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até logo.